Olá, amigos seguidores do canal CISO Sudamérica. Buenos dias a todos, como estão? Como vai passado a noite de jueves? Espero que todos tenham tido uma noite maravilhosa. E um amanhecer muito bueno também. Hoje é dia viernes. Ligamos ao vídeo de viernes de la manhã. Hoje, dia 28 de agosto de 2026. Ligamos ao 28º dia do mês 8 do ano de 2026, donde hablaremos de los hechos que se passaram em final de la noite de ayer de jueves, em la madrugada de viernes, hasta amanhã temprano e no momento de lo video de dia viernes também. Desejo a todos um dia maravilhoso também, com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade. Tá bem, amigos seguidores? Bueno, vamos falar de cerca de 25 sismos que se passaram de final de la noite de ayer hasta manhã de hoje, no momento do vídeo. Bueno, hablaremos então da mesma forma que hablamos ayer em lo vídeo de la noite, que houve mais de 20 sismos também. Está temblando bastante Sudamérica de ayer hasta hoje. E vamos falar abaixo de 4.0, será cerca da Terra. Arriba de 4.0, com movimento. Abaixo de 100 km de profundidade, cerca da Terra. Arriba de 100 km de profundidade, será lejos da Terra, tá bem? Bueno, então vamos falar igualito do vídeo de ayer de la noite, onde iniciaremos com o que se passou em Chile. Chile 3.5 na escala Richter, a 52 km de profundidade, a las 6:12 da noite de ayer. Seguindo a Argentina 3.6 na escala Richter, a 162 km de profundidade, a las 8:17 da noite de ayer. Depois Equador, 3.1 na escala Richter, a 11 km de profundidade, a las 7:33 da noite de ayer. Venezuela, 4.4 na escala Richter, a solamente 10 km de profundidade, a las 8:38 da noite de ayer. Chile, 3.1 na escala Richter, a 108 km de profundidade, a las 9 da noite. Colômbia, 3.5 na escala Richter, a 40 km de profundidade, a las 8:59 da noite. Argentina, 3.6 na escala Richter, a 100 km de profundidade, a las 1:28 da madrugada. Peru, 3.4 na escala Richter, a 15 km de profundidade, a las 11:55 da noite. Argentina, 3.1 na escala Richter, a 150 km de profundidade, a las 12:49 da madrugada. Venezuela, 3.7 na escala Richter, a 32 km de profundidade, a las 3:11 da madrugada. Chile, 3.12 na escala Richter, a 38 km de profundidade, a las 4 da madrugada. Colômbia, 3.8 na escala Richter, a 43 km de profundidade, a las 3:24 da madrugada. Chile, 3.12 na escala Richter, a 198 km de profundidade, a las 6:32 da manhã de hoje. Argentina, 3.7 na escala Richter, a 227 km de profundidade, a las 8:14 da manhã de hoje. Chile, 3.5 na escala Richter, a 114 km de profundidade, a las 7:45 da manhã. Colômbia, 3.0 na escala Richter, a 10 km de profundidade, a las 7:07 da manhã de hoje. Chile, 3.4 na escala Richter, a 220 km de profundidade, a las 8:16 da manhã de hoje. Chile, 3.0 na escala Richter, a 112 km de profundidade, a las 8:25 da manhã de hoje. Novamente Chile, 2.8 na escala Richter, a 60 km de profundidade, a las 8:42 da manhã. Peru, 3.4 km, 3.4 na escala Richter, Peru, 48 km de profundidade, a las 8:19 da manhã.
Chile, 2.7 en la escala Richter, a 130 kilómetros de profundidade, a las 9:20 de la mañana. Chile, 4.6 en la escala Richter, 68 kilómetros de profundidade, a las 10:11 de la mañana. Venezuela, 2.3 en la escala Richter, a 4 quilômetros de profundidade, a las 9:58 de la mañana. Chile, 3.0 en la escala Richter, a 113 quilômetros de profundidade, a las 10:09 de la mañana. E finalizando o vídeo de hoje de la mañana, de dia viernes, Argentina, 3.6 en la escala Richter, a 204 quilômetros de profundidade, a las 11:06 de la mañana de hoje. Tá bem, amigos seguidores? Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envie para seus amigos, vizinhos, familiares e grupos do WhatsApp, tá bem? E na noite regressaremos com um novo vídeo de los hechos que se passarem hasta final. De la mañana de hoje de dia viernes, em la tarde de viernes, hasta início de la noite de hoje de dia viernes, tá bem? Tenham todos um bom dia e hasta la noite. Tchau, tchau.